Tinha acabado de subir aos séniores e teve essa dificuldade. Aliás, como quase todos nós tivemos. Eu também tive a mesma dificuldade de entrar na seleção, a não ser por causa, em 72, quando foi a mini-copa, é que eu consegui fazer mais jogos, porque agora faz também muitos jogos particulares e antigamente era difícil de fazermos jogos particulares. Também não havia condições, se calhar, monetárias para fazer muitos jogos como há agora. O Vítor Sobeiros fez 2 ou 3 jogos pela seleção, mas aqueles que fez também serviu bem a seleção. A seleção, nesse ano, nessas épocas, em que o Vítor Martins apareceu, era dotada de jogadores extraordinários. E ele tinha dificuldade em suplantar. Não era que por qualidade, é porque não podia. Os outros eram melhores e com mais traquejo. E ele teve alguma dificuldade também precisamente por isso. Porque se não fosse isso, possivelmente o Vítor Martins tinha conseguido mais internalizações. E depois, quando ele realmente, esses jogadores desapareceram, porque acabaram a sua carreira, foram para outros lados, quando o Vítor Martins tinha a hipótese de se impor na seleção, é quando realmente tem aquela fatalidade. O selecionador nacional José Maria Pedroto voltaria a convocar Vítor Martins para outro amistoso a disputar no estádio do Wembley, diante da Inglaterra. Neste jogo, os ingleses conheceram a genialidade de Vítor Martins, que no meio-campo português ditou as leis do jogo, ajudando a seleção das Quinas a conseguir um invulgar empate a 0. Independentemente de fazer grandes jogos no Benfica, talvez houvesse naquela posição outros jogadores que também jogavam tão bem como ele. E como no Benfica também iam muitos à seleção, se calhar acabou por ser essa a parte mais negativa do Vítor Martins. Após a saída de Hagen do comando da equipa e da perda do Campeonato Nacional de 1973-74, o Benfica contrata o jugoslavo Milorad Pavic para a época seguinte. Já Vítor Martins mantém-se dono e senhor do meio-campo encarnado, jogando em quase todos os jogos do Nacional e envergando a braçadeira de capitão em diversas ocasiões. De cabelos e barbas compridas, tão típicas dos anos 70, lá estava Vítor Martins a guiar o Benfica para a reconquista do título, em mais uma época de grande domínio, em que a derrota apenas surgiu por 2 vezes. Esse ano em que ele se afirma definitivamente como jogador e capitão da equipa foi realmente com o Pavic, que até fomos campeões também, que é o meu último ano também do Benfica, o meu, do Eusébio, do João Graça e de outros Simões, por aí fora, do Jorge, há alguns 5 ou 6 que desse ano acabámos por sair campeões, mas saímos campeões. O Vítor era um tipo de jogador que se adaptava a qualquer sistema que houvesse, ele adaptava-se bem. Por isso é que ele foi o jogador que foi. Porque qualquer treinador gosta de ter um jogador na sua equipa que seja polivalente, que faça mais lugares. E o Vítor, se pudesse pôr a guarda-redes, ele também era capaz de jogar a guarda-redes, ele queria jogar e tinha condições para isso e acabou depois por fazer aquilo que fez dentro do Benfica. O Vítor Martins era um grande jogador, pequenino, mas era um jogador extraordinário. Jogava de cabeça no ar, metia a bola a 30, 40 metros com uma facilidade extraordinária e arrematava muito bem fora da área à baliza. O povo revia-se em Vítor Martins. Era um dos seus. E o Tribunal do Terceiro Anel tinha um carinho especial pelo seu criativo. Na cabine, os colegas de Vítor, carinhosamente e em tom de brincadeira tão típica dos ambientes futebolísticos, deram-lhe a alcunha de Garopa e assim ficaria para sempre batizado e saudosamente recordado. Não sei se vou conseguir explicar, porque quando eu também cheguei ele já chamavam Garopa, mas julgo que o fácias do nosso amigo Vítor tem os olhos assim um bocado saídos, um bocado avermelhados, e então as pessoas diziam, olha, que quando a Garopa tem um pouco essa parecença. Eu julgo que é um pouco por aí, não é? O Vítor era uma pessoa alegre, era um jogador alegre, um jogador que transmitia a alegria até para os próprios companheiros. E depois tinha uma maneira de jogar que era dava gosto de ver o Vítor correr com a bola e dominar e passar. E depois também era pequenino e era redondinho, por isso é que a gente lhe chamava o Garopa. O Garopa foi uma alcunha que ainda hoje não sei quem é que se lembrou de a pôr, mas o que é certo é que pegou e ainda hoje ele é o Garopa. E era sempre no balneário, era o Garopa isto, o Garopa aquilo.
Com uma equipa de estrelas, lá partiu o Benfica para mais uma temporada e, apesar de campeão, Pavic é substituído no comando técnico por Mário Wilson. Contudo, esta mudança nada iria alterar. O vermelho continuou a reinar nos relevados portugueses. O pequeno Vítor Martins continuou a laborear no centro do terreno, na companhia de Cheo e Tony. Eram autênticos fornecedores de golos ao poderoso ataque vermelho e branco. Apesar da partida de Eusébio, o ataque não ficou nada mal entregue. Há avançados como Nené, Vítor Batista, Jordão ou Moinhos. O Benfica venceu de novo o campeonato, deixando o Futebol Clube do Porto e Sporting no 4º e 5º posto. E Rui Jordão ergueu a bola de prata por ter alcançado os 30 golos na competição. Qualquer treinador punha o Vítor a jogar na sua equipa, porque o Vítor tinha um futebol que dava para jogar, como eu já disse, em qualquer sistema, com qualquer jogador, o Vítor sobressaía sempre. Começa a aparecer ali um meio-campo de Vítor Martins, Tony e Cheo. Há ali um tempo onde esse meio-campo passava por nós três, naturalmente com outras alternativas, mas é esse ganhar de espaço, é essa afirmação que o Vítor Martins vai tendo, porque só se eles andassem ceguinhos, quer dizer, portanto é que não podiam ver que era esse jogador inteligente, esse jogador de qualidade técnica, e depois com uma atitude e com uma alma e uma entrega ao jogo impressionantes. Estamos a falar de 3 jogadores que podem jogar no meio-campo do Benfica em qualquer lugar, à esquerda, ao centro ou à direita. E, portanto, qualquer deles, sabendo disso mesmo, dentro do campo, porque não tinham segredos, ocupavam bem os espaços e acabavam por jogar os 3 em conjunto. E por isso, o Tony e o Cheo, por exemplo, que também eram outros grandes jogadores, mas com características diferentes, e os 3 acabaram-se por conjugar num meio-campo do Benfica que fez furor nessa década. E como não há 2 sem 3, o Benfica voltaria a trocar de treinador na época de 1976-77 e desta vez voltava a contratar um técnico inglês, John Mortimer. Apesar de um mau começo, com a derrota por 3-0 em Alvalade na jornada inaugural e os empates diante do Braga e Estoril Praia, o Benfica reergueu-se e voltou a encontrar o caminho dos bons resultados. Além da sua presença no miolo encarnado, Vítor Martins foi importante em muitos dos jogos deste campeonato pelos golos que alcançou. A destacar a recepção ao Sporting na segunda volta do campeonato e os tentos marcados ao Setúbal, Boa Vista e Estoril. Na última jornada em que o Benfica já tinha garantida a conquista do tricampeonato, Vítor marca na tapadinha diante do Atlético. Longe estava de pensar que seria o seu último festejo com a camisola do seu Benfica. O Vítor Martins, eu considerava o melhor médio, naquele tempo, o melhor médio de futebol português. Porque ele jogava com os 2 pés. Era um jogador desculpe lá. Mas quando falo dele, quando falo do Arthur, do Vítor Batista, de alguma forma homens foram um bocado injustiçados pela vida, não é? A vida não nos deu o que eles mereciam. Não nos deu o que eles mereciam. O Benfica começava a época de 1977-78 com os olhos postos na conquista inédita do tetracampeonato, almejando ainda vencer a Taça de Portugal, algo que não acontecia desde a temporada de 1971-72. A 13 de novembro de 1977, o Benfica recebe na Luz o Desportivo de Chaves para a primeira eliminatória da Taça de Portugal. Ao minuto 52, Vítor Martins lesionou-se no joelho e teve de abandonar o relvado. Os adeptos jamais imaginariam que seria a última vez que viam o seu ídolo em campo. Vítor foi operado ao menisco, mas tudo se complicou terrivelmente após sofrer um acidente vascular cerebral que, de forma cruel, acabaria com a sua carreira aos 27 anos de idade.